Boa tarde a todos. Vamos ao último painel do dia de hoje, que é Eleições 2004, abuso do poder religioso. 2014, perdão. Esse é um tema muito importante. Nós estamos vivendo aí um processo eleitoral que passa pela presidência da República e as nossas igrejas são diariamente impactados com isso. Então, eu tenho certeza que o doutor Valmir e o doutor Cândido irão, se não esgotar o assunto, pelo menos trazer muitos questionamentos e orientações para como nós devemos nos portar e nos dirigir à igreja. Muito bem, antes de começar a minha exposição sobre esse tema, quero agradecer aqui a alguns dos meus alunos que estão participando do evento. Quero agradecer e fazer referência a uma colega de tribunal, Zeneide Alecar, muito obrigado por participar, juntamente conosco, colega de trabalho da Justiça Eleitoral. Eu venho da Justiça Eleitoral, trabalho ali no Poder Judiciário Eleitoral e tenho discutido sobre esse assunto, que é exatamente sobre a influência da religião no processo eleitoral como um todo. Até que ponto é aceitável juridicamente que as igrejas ou uma determinada cosmovisão religiosa, um determinado pensamento religioso, ele pode influenciar o processo eleitoral. Nós sabemos que, segundo a nossa Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes. Porém, entre esse poder que emana do povo e esses representantes, há muita coisa ainda nesse meio, que é exatamente o processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela serve exatamente para acompanhar ou fiscalizar o processo eleitoral, para que o resultado da eleição, ele espelhe a vontade soberana do povo. E nós temos percebido nos últimos anos, dentro do atual contexto em que nós vivemos, de crescimento da religião, principalmente a religião evangélica aqui no Brasil, uma discussão acerca do limite dessa influência. E a expressão que tem sido utilizada para designar a grande influência por parte da religião no processo eleitoral, e mais especificamente a religião evangélica no processo eleitoral, é o chamado abuso do poder religioso. Então, o que nós pretendemos aqui nessa rápida discussão, eu vou iniciar, e o doutor Cândido vai esgotar o assunto, eu tenho certeza disso, é exatamente trazer algumas discussões, algumas reflexões sobre esse tema. Tenho percebido que poucos, principalmente juristas cristãos, estão analisando esse assunto. Muitas críticas têm sido feitas à postura da religião, mas cabe a nós avaliar esse assunto à luz da legislação atual e dos princípios que regem o processo eleitoral como um todo, a fim de que nós não venhamos a cair nos slogans que são criados pela mídia acerca dessa participação religiosa no processo eleitoral. E tenho para mim que quando nós falamos de liberdade religiosa, doutor Cândido, doutor Zenóbio, nós estamos diante de uma das principais discussões acerca da liberdade religiosa. Porque nós estamos falando aqui da tomada de poder ou da representação no Estado, ou do próprio Estado. E a discussão é exatamente sobre isso. Em que medida nós poderíamos aceitar a influência de um determinado grupo, um grupo ideológico, um grupo religioso, nesse processo eleitoral? Somente para nós termos uma avaliação do contexto em que nós estamos aqui vivendo nesses últimos dias, nós temos percebido aquilo que se chamou do declínio do número de católicos no Brasil. Na última década, principalmente, o florescimento ou a intensificação da presença dos religiosos em todas as esferas da sociedade é marcante, seja na mídia, seja no ambiente da produção literária, e isso também não é diferente em relação ao poder político. Hoje nós temos pastores que estão se alçando aos cargos públicos,
Nós temos líderes religiosos que estão ocupando cargos tanto no poder legislativo, tanto quanto no poder executivo. E essa entrada da religião no poder público tem feito surgir aquilo que se chama do chamado peso do voto evangélico. Eu não sei se voto tem nome, mas estão dando esse nome, voto evangélico. Será que nós poderíamos entender esse chamado voto evangélico? Existe o chamado voto evangélico? E essa discussão é tão interessante que na última eleição geral que nós tivemos, a eleição presidencial de 2010, nós já tivemos uma polarização em que a religião foi alçada a um dos principais pontos de discussão entre os presidenciáveis. Nós nos lembramos, inclusive, que a Dilma Rousseff, que era naquela época candidata, ela lançou a chamada Carta Aberta ao Povo de Deus. Isso por quê? Exatamente porque as lideranças evangélicas, principalmente, exigiram uma tomada de posicionamento ou um compromisso por parte dos presidenciáveis, mais especialmente a Dilma Rousseff e o José Serra. E isso trouxe para o debate público essa discussão. Obviamente, a grande maioria das discussões eram discussões de temas morais sensíveis e que, de certo modo, colocava em debate a percepção da influência religiosa no espaço público. De modo que o que nós começamos a discutir é a pensar sobre o chamado abuso de poder religioso. Nós poderíamos falar, a partir da discussão do direito eleitoral, como um tipo autônomo de ilicitude, abuso de poder religioso na esfera eleitoral? Para nós discutirmos sobre isso, nós precisamos entender o que é abuso de poder. Eu não posso falar sobre abuso de poder religioso se eu não entender o que é o abuso de poder. O abuso de poder, ele tem a sua origem no direito civil. Ele é entendido exatamente na medida em que uma determinada pessoa, ao usar um direito seu que é legítimo, ela exorbita desse direito e acaba utilizando para fins que passam por cima da boa-fé e acabam atingindo a liberdade e o patrimônio da outra pessoa. Eu tenho o meu direito, mas eu utilizo esse direito a tal ponto que ultrapassa os limites legais e os limites dos princípios jurídicos que acabo impondo o meu direito sobre outra pessoa. O nosso Código Civil, inclusive, ele já estabelece essa figura do abuso do poder. Inclusive, foi uma grande inovação do Código de 2002, que trouxe muitos princípios, principalmente o princípio da boa-fé, para a discussão do direito. O artigo 187 do Código Civil atual diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Isso na esfera do direito privado. Quando nós vamos falar, daí sim, no abuso do poder na esfera eleitoral, nós sabemos que o abuso de poder é toda conduta abusiva, isto é, eu tenho um determinado direito, mas eu abuso o direito que eu tenho. Na utilização de recursos financeiros, eu tenho muito dinheiro, utilizo os recursos que eu possuo de forma que eu menosprezo o poder econômico de outra pessoa. Seja recursos financeiros públicos ou até mesmo privados, ou de acesso a bens ou serviços em virtude do exercício do cargo público que tenha potencialidade para gerar desequilíbrio entre os candidatos. A intenção da vedação do abuso do poder é exatamente evitar que haja desequilíbrio na disputa eleitoral. Isso é óbvio. Se um determinado candidato ele abusa do seu poder, nós vamos daqui a pouco verificar quais são esses tipos de abuso que ele pode fazer, o mais importante ou mais conhecido, o abuso do poder econômico. Se ele usa
em demasia ou de forma exagerada, ou fora dos limites legais, esse poder econômico, ele desequilibra o pleito, dando privilégio a uma determinada pessoa que terá melhores condições de vencer aquele pleito. Óbvio, a intenção da Constituição Federal é exatamente evitar que um determinado candidato utilize desse poder político, econômico ou dos meios de comunicação que ele detém para que possa sagrar-se vencedor naquele determinado pleito. E essa base é uma base constitucional. Nós temos lá no artigo 14 da nossa Constituição Federal as situações em que o abuso do poder ele é requisito para a decretação da inelegibilidade dos candidatos. Isto é, se um determinado candidato ele abusar do poder no pleito eleitoral, ele poderá ser considerado como inelegível e, inclusive, perder o seu cargo, ter o seu mandato cassado. Aí nós prosseguimos para avaliar, eu gostaria que vocês observassem, na legislação eleitoral atualmente, quais são os tipos de abuso de poder que atualmente a legislação eleitoral ela coíbe. Em primeiro lugar, ela coíbe o abuso do poder econômico, que é o poder financeiro. É a possibilidade de que um determinado candidato ele utilize o seu recurso, o patrimônio que ele possui, o patrimônio que ele formou, de tal modo que venha a desequilibrar o pleito eleitoral. Mas não somente isso. O segundo tipo de abuso de poder é o abuso do poder político. A intenção aqui do legislador é evitar que um determinado parlamentar, um determinado ocupante de cargo público, de governador, de presidente, de prefeito ou qualquer outro cargo público, ele se utilize da máquina pública para direcionar o resultado do pleito eleitoral. Mas ainda bem que isso não acontece no Brasil. Isso não acontece no Brasil, isso acontece só em outros países da Europa, não é mesmo, doutor Jean? Que é exatamente a utilização do abuso do poder político. Alguns doutrinadores vão dizer exatamente o seguinte: olha, na verdade a legislação ela deveria proibir não somente o abuso, mas o próprio uso do poder político. Alguns autores vão trabalhar desta forma. Mas a legislação, tanto a Constituição Federal, tanto quanto a legislação que rege o processo eleitoral no Brasil, que é o nosso Código Eleitoral, que é a Lei 4737, a Lei das Eleições e a Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades. Então, o segundo tipo de abuso é o abuso do poder político, a utilização da máquina como potenciadora para direcionar o resultado daquele pleito. E o terceiro tipo de abuso que é coibido pela legislação eleitoral é o abuso dos meios de comunicação, a imprensa, a mídia de uma forma geral, a televisão, o jornal, enfim, um determinado candidato, ele utiliza os meios de comunicação de tal modo que influencia decisivamente o pleito eleitoral. E a legislação eleitoral vem coibir esse tipo de prática. É claro que toda propaganda eleitoral, ela tem a finalidade de levar até o eleitor o pensamento daquele candidato. Ele tem a intenção de fazer que o eleitor entenda o projeto daquele candidato. Mas o nosso Código Eleitoral, ele tem uma disposição que é, no mínimo, intrigante. Ele diz assim, que a propaganda eleitoral, ela não pode ser criada de tal forma, ou feita de tal forma, que crie artificialmente um estado mental, emocional ou passional no eleitor. Alguém me diga, por favor, o que é estado mental, emocional e passional no eleitor? Ora, toda propaganda eleitoral,
ela tem intenção de fazer ou criar um estado mental no eleitor, para que ele entenda um determinado tipo de ideia ou programa em relação àquele candidato. Então, o que nós temos atualmente, na legislação atual, estabelecido tanto na Constituição Federal, tanto quanto na legislação de regência do processo eleitoral no Brasil, são esses três tipos: abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. Daí vem a pergunta: é possível nós falarmos em abuso do poder religioso? Essa é a grande discussão aqui. Essa discussão começou a ser trazida primeiro na esfera doutrinária. Uma magistrada chamada Mirla Regina da Silva, ela disse o seguinte: o poder religioso é uma novidade das mais recentes nas eleições. Não só porque passa por cima das leis humanas e das leis de Deus, mas devido aos meios e artifícios utilizados pelas lideranças políticas, tudo com o indigesto aval das lideranças religiosas. Esse artigo da doutora Mirla foi um dos primeiros que utilizou aqui no Brasil essa expressão abuso do poder religioso. E depois dela, nós tivemos alguns outros doutrinadores que começaram a fazer a seguinte indagação: olha, o ministro religioso, o pastor, o líder religioso, o sacerdote, ele tem uma grande influência sobre os seus fiéis. Se eles têm uma grande influência na mente dos seus fiéis, a religião já tem essa natureza, então nós deveríamos entender também que, assim como aqueles ocupantes de cargos públicos que se desincompatibilizam do seu cargo próximo ao pleito eleitoral, esses ministros deveriam também se desincompatibilizar dos seus cargos. Por quê? Diz ele, defendem que a desincompatibilização dos ministros religiosos, a partir do momento em que forem escolhidos candidatos. Isso porque permitir que sacerdotes candidatos celebrem cultos pode dar margem à propaganda eleitoral subliminar, que é ilícita, que dificilmente será descoberta, porque não é de fácil percepção, visa o inconsciente do eleitor e os fiéis não a denunciam. Então, o que nós temos é uma configuração doutrinária para, primeiro, fazer com que a religião ou as igrejas e os seus ministros não influenciem o processo eleitoral, não façam a propaganda de tal modo que os seus fiéis sejam conduzidos a votar nesse ou naquele outro candidato. Isso começou no âmbito doutrinário. E depois disso, nós tivemos alguns casos emblemáticos, primeiro, inclusive, lá do Rio de Janeiro, nós tivemos uma decisão que reconheceu a figura do chamado abuso do poder religioso, utilização da igreja, intensa campanha eleitoral em favor de candidato a vereador, pregações, apelações e pedidos expressos de voto dentro do templo, citações bíblicas com metáforas alusivas a beneficiário, pesquisas de intenção dentro dos cultos, discursos do candidato no altar, distribuição de material publicitário na porta da igreja, pressão psicológica relatada em depoimentos testemunhais, violação à moralidade, à liberdade de voto e ao equilíbrio da disputa ao pleito, potencialidade lesiva e relevante, gravidade da conduta configurada, manutenção da cassação ou a denegação do diploma do candidato e da inelegibilidade dos representados, desprovimento do recurso. Eles entenderam, então, que o chamado abuso do poder religioso, ele pode ser configurado ao lado desses outros tipos de abuso, e que pode levar, inclusive, à cassação do mandato ou à cassação do registro. Mas não foi somente no Rio de Janeiro. Nós tivemos um outro caso muito interessante, que foi lá no estado de Alagoas, em que falou-se
entre outras palavras, em abuso do poder religioso. E, nesse caso, ele teve a sua candidatura ou seu cargo cassado, inicialmente o seu registro cassado, no Tribunal Regional Eleitoral, tal qual nós estamos tratando aqui. A Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas entendeu que houve abuso do poder religioso. Isto é, a igreja não poderia, segundo ficou tratado nos autos, criar um estado mental na cabeça dos religiosos daquela determinada religião, que era a Igreja Internacional, ou a Igreja, como que é o nome? Igreja Internacional. Internacional da Graça. Do R.R. Soares foi esse caso lá de Alagoas. Por quê? Esse candidato, ele foi colocado por aquela igreja. E ficou muito evidente que a igreja apoiava aquele candidato. Divulgava o nome dele nos cultos, teve o apoio da denominação religiosa. Distribuição de panfletos, propaganda religiosa no ambiente do culto e a tentativa da criação desse estado mental na cabeça dos fiéis. A partir de todo esse contexto probatório, o Tribunal de Alagoas entendeu que isso era abuso do poder religioso. Ficou definido através de uma decisão dos juízes do TRE Alagoas. A questão é que esse assunto ele chegou no TSE. Ao chegar ao TSE, a ministra Luciana Lócio, ela deferiu o pedido cautelar inicial para suspender os efeitos do acórdão e disse o seguinte: os juízes lançaram mão de ilícito não previsto no ordenamento jurídico. O abuso do poder religioso, assim descrito pelo TRE, o abuso do poder se apresenta à Justiça Eleitoral na forma do abuso do poder econômico decorrente do assédio moral aos fiéis para a regimentação de eleitores. Lá, então, a ministra entendeu que não existia abuso de poder religioso. Por quê? Ela dizia, não existe tipificação na legislação eleitoral ou na Constituição Federal de abuso de poder religioso para configurar um ilícito eleitoral. Então, o que nós tivemos foi uma inovação por parte do juiz do TRE do Alagoas. Essa foi a decisão que chegou e depois foi ratificada pela decisão final. A discussão que nós fazemos é exatamente sobre isso. Existe abuso de poder religioso? O que a legislação eleitoral fala sobre a influência do processo eleitoral por parte de denominações religiosas? Somente em dois momentos, a legislação eleitoral vai tratar da influência da religião de forma transversal no processo eleitoral. Primeira situação, o artigo 24 da Lei 9.504, ela veda ao partido ou candidato receber doação por parte de instituição ou de organização religiosa. Primeiro ponto, organização religiosa não pode fazer doação para partido ou candidato. Segunda disposição da legislação eleitoral, qual é? Artigo 37, parágrafo 4º, que veda a propaganda eleitoral dentro do templo religioso. Isso quer dizer o quê? Que dentro do templo religioso não pode ter propaganda eleitoral de forma nenhuma, seja de forma falada, distribuída, escrita, de forma nenhuma pode ter propaganda eleitoral. Então, para simplificarmos, o que nós temos na legislação eleitoral como um todo é: igreja não pode doar para candidato e partido político. Segundo, dentro de templo religioso não pode ter propaganda eleitoral de forma nenhuma. E os únicos tipos de abuso de poder que nós temos configurado na legislação eleitoral é abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação. São somente esses tipos. E esses tipos são cláusulas que foram fixadas de forma exaustiva, penso eu, assim entendo, pelo legislador. E o julgador, ele não pode ampliar
ele não pode ampliar o rol que foi estabelecido pelo legislador. Para nós entendermos, de forma, partindo já para a minha conclusão, se seria possível o Poder Judiciário coibir a influência da religião no processo eleitoral, nós precisamos avaliar 3 princípios. Sem a análise desses 3 princípios, qualquer avaliação será uma avaliação parcial. Para eu avaliar ou discutir abuso do poder religioso no processo eleitoral, eu tenho que avaliar esses 3 princípios. Quais são eles? Lisura ou a legitimidade das eleições, que é um princípio constitucional, isto é, eu tenho que ter um processo eleitoral com lisura, com legitimidade, de tal modo que a vontade do eleitor, ela é resguardada quando eu decreto ao final o resultado dessa eleição. Isso é um princípio constitucional. Só que existe um outro princípio constitucional, mais 2, que é o princípio da laicidade do Estado e, terceiro, o princípio da liberdade religiosa. Observe aqui o seguinte: nos últimos tempos, alguns doutrinadores estão entendendo que esse princípio da laicidade do Estado seria entendido de tal forma que a religião não poderia participar de forma nenhuma no processo eleitoral. Hoje, inclusive, eu li um artigo de um determinado autor dizendo que não poderia existir nem mesmo partido político com o nome de cristão. Ora, mas como assim? Como isso é possível? Eu não ter um partido político que defenda uma determinada perspectiva social, porque eles estão partindo dessa avaliação de que partido político é órgão do Estado, e não é. Tanto que a natureza jurídica de um partido político é natureza jurídica de direito privado. Direito privado. E o partido político, ele expressa a ideologia de um grupo de pessoas. Mas alguns doutrinadores acabam dizendo que, por conta do princípio da laicidade, não poderia existir partido político com conotação ou da defesa de um determinado princípio religioso, e muito menos uma frente parlamentar evangélica. É um equívoco muito grande. Equívoco muito grande. E o outro princípio é o princípio da liberdade religiosa. Esses 3 princípios são os postulados principais para nós avaliarmos se seria permitido ou não, ou se existe ou não, esse abuso do poder religioso na nossa esfera eleitoral. Eu concluo dizendo o seguinte, senhores. Primeiro, abuso de poder religioso, essa expressão, ela se mostra imperfeita e até mesmo discriminatória, na medida em que categoriza um tipo de violação legal para um grupo específico de pessoas na sociedade, isto é, os religiosos. Ora, as pessoas, eu parto do pressuposto que as pessoas religiosas ou não, elas agem impulsionadas por pressupostos ideológicos. O religioso, ele parte de toda uma base moral que ele tem. Então, ao tomar uma decisão por um determinado partido ou um determinado candidato, ele vai agir impulsionado pelo seu princípio religioso. E mais, eu não posso falar em abuso de poder religioso como uma espécie autônoma de ilicitude eleitoral. Eu tenho que coibir a ilicitude eleitoral por conta do abuso do poder econômico, do abuso do poder político e abuso do poder dos meios de comunicação. Porque se eu entender que existe uma espécie específica de abuso de poder religioso, eu estou dizendo que a religião, ela é naturalmente tendenciosa a abusar da cabeça ou da mentalidade das pessoas. Porque se eu entender que existe um abuso do poder religioso, eu preciso criar outras categorias. Eu preciso dizer que existe abuso do poder ideológico. Eu preciso dizer que existe abuso do poder marxista. Eu preciso dizer que existe abuso do poder homossexual e existe também o abuso do poder irreligioso ou existe também abuso do poder empresarial. Então, não é só o abuso do poder religioso que pode querer influenciar o processo eleitoral como um todo. Todos os grupos da sociedade querem influenciar o processo eleitoral.
Ah, mas aquela religião que tenta influir na mentalidade de um determinado fiel, isto é, o pastor que tenta influenciar um voto do eleitor. Espera aí nós precisamos avaliar as ilicitudes eleitorais. É corrupção eleitoral? É corrupção eleitoral como crime? É captação ilícita de sufrágio? É tentativa de coação eleitoral? Se é um desses tipos de ilicitudes, é avaliado pela legislação, não pelo tipo religioso. Então, eu concluo dizendo o seguinte, dentro da minha perspectiva. Abuso de poder religioso é uma categorização indevida de ilicitude eleitoral. Eu tenho que coibir o abuso de toda e qualquer forma. Aí nós precisamos separar. Nós estamos avaliando aqui a partir de um prisma da legislação eleitoral. Nós poderíamos discutir esse assunto a partir de um prisma ético-cristão. Até que ponto uma determinada igreja ela deve ou não apoiar um candidato? Aí é outra discussão. Ética cristã. Aqui nós estamos falando dentro de uma perspectiva jurídica eleitoral, que é exatamente esse pensamento que eu tenho. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, meu companheiro de mesa, doutor Valmir, estimado querido. É uma tarefa árdua, porém prazerosa, me manifestar após tão brilhante, detalhada e técnica palestra, que cabe a mim apenas repercutir, reverberar, trazer algumas ponderações, mesclando um pouco do direito constitucional e da nossa Bíblia. Qual a diferença, ou qual seria a diferença entre um sindicato e uma igreja? A partir da consideração de que a igreja, tal qual o sindicato, é uma associação de pessoas em torno de uma ideia, de um ideal. Qual seria a diferença entre a igreja e um Conselho Federal de Psicologia, quando se manifesta, quando transfere os seus ideais para a sua atuação? Porque eles podem se posicionar diante das suas convicções filosóficas, psicológicas, pessoais, religiosas, e os cristãos não poderiam se manifestar. Não me parece lógico essa diferenciação, essa inibição ou até proibição. Eu não creio em abuso do poder religioso, simplesmente porque até pouco tempo nós nem usávamos esse poder. Por que o então ex-presidente Luiz Inácio pôde construir uma carreira política dentro de um determinado grupo de pessoas, sindicato, e alguns pastores representantes dos nossos ideais, da nossa liberdade de crença, permitida, garantida constitucionalmente como direito fundamental, não podem construir a mesma carreira? A brilhante explanação do Dr. Valmir fez com que eu mudasse um pouco a minha abordagem, porque ele foi tão técnico, tão preciso, juridicamente desconstruindo essa ideia, de que me resta apenas fazer essas ponderações com vocês, uma vez que nós somos cidadãos. O pluralismo político, que estão tentando nos extirpar das eleições, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, fundamentos, pluralismo político. E, infelizmente, o discurso politicamente correto tem inibido, tem cerceado esse pluralismo político. Alguns podem opinar, podem criticar, podem escarnecer, e outros não podem sequer se manifestar, orientar os seus pares a escolher determinado candidato ou a rejeitar determinado candidato, porque isso se configura abuso. Que absurdo! Liberdade de crença, liberdade de consciência. Ninguém será privado de nenhum direito por motivos de convicção filosófica, política, religiosa. Eu estive pensando em como justificar, ou se é que pode usar essa palavra, em torno da nossa Bíblia Sagrada,
a atuação política, essa influência positiva de nossos pastores para com os nossos irmãos. Porque, infelizmente, até um dia desse, eu digo que por preguiça dos nossos sacerdotes, não se misturava religião com política, assim como não podia assistir televisão. É muito mais fácil você dizer, televisão é do inimigo das nossas almas, do que estar explicando que a novela não presta, alguns outros programas não são interessantes, porque dá trabalho você ficar explicando. O apóstolo Paulo escreveu, disse o seguinte: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Ou seja, quantas vezes ele alertou, explicou, exortou para que os novos convertidos de suas igrejas, de suas viagens missionárias, atentassem para os caminhos retos. Então, lá atrás, e isso reflete hoje, afinal, o que a gente planta, a gente colhe amanhã, se separou política da religião. Não presta, então não nos misturemos. Não pode ser assim. Nós temos que influenciar positivamente. Sejais o sal da terra e a luz do mundo. Só dentro da igreja, obviamente não tratamos dos excessos. Ninguém quer converter ao cristianismo. A gente tenta convencer dos pecados. A gente explica. E o Espírito Santo convence dos pecados. Mas nós não podemos nos manifestar politicamente, escolher aqueles que nos representarão, que farão as nossas leis. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, como ficar alheios, como sermos alijados, sem nos manifestarmos, sem nos irarmos contra isso? Eu poderia citar José do Egito, que é a história de um brilhante irmão nosso, que todo mundo conhece a história de José, mas eu gosto muito de Daniel. Não à toa, meu filho se chama Daniel. Daniel não se contaminou, ele vivia num mundo corrupto, mas não se contaminou. E eu vejo uma das falhas dos nossos políticos cristãos, é porque eles entram na política e praticam as negociatas, os acordos, as mazelas políticas como os ímpios, e não como cristãos. Já às vezes começa a partir da escolha do candidato. Antigamente, eu sou jovem, mas muito saudosista. Quando se apresentava um obreiro, orava-se, apresentava-se o nome para ele escolher. Não, hoje vai, porque as igrejas estão, graças a Deus, crescendo, chama aqui um, chama aqui outro. Então, se os cristãos fossem para fazer a diferença, ainda que de vez em quando desagradassem, porque isso acontece, a palavra de Deus muitas vezes irrita aqueles que não querem ouvir, porque estão em pecados. E Daniel orava, a passagem é tão bonita que eu peço permissão para ler. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito, aquele que proibia de orar a outro Deus que não o rei Dário, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Ou seja, ele não foi mudado por esse mundo e mudou esse mundo. Porque de maneira sábia, temente a Deus, ele entrou no reinado dos inimigos, cresceu em graça, cresceu em sabedoria e foi alçado a postos de comando. Primeiro-ministro, rei dos reis, abaixo do rei. Então, irmãos, eu conclamo para que nós façamos a diferença sim. Não permitamos que esse discurso ideológico de nos extirpar das eleições contaminem. Ainda que tenhamos os errados, aqueles que falham, aqueles que porventura cometam deslizes, a eleição é sazonal. Para isso, nós temos 4 anos para averiguar a conduta do nosso candidato, do nosso representante. Se ele não correspondeu, se ele falhou, nós vamos escolher outros. O que não pode é nós cairmos nesse discurso secular de que
igreja e política não se mistura. Nós temos que ter uma atuação política confessional e o Estado não confessional. As pessoas confundem Estado laico com Estado ateu. O Estado laico é aquele que não tem uma religião definida. O que não quer dizer ser contra as religiões. A religião é parte da cultura brasileira. No último censo do IBGE, 92% das pessoas se declararam com alguma religiosidade. Então, como separar uma cultura cristã, principalmente cristã, muito forte no Brasil, da política? Até um dia desse, existia o deputado federal do Vasco da Gama. Ele se chamava Eurico Miranda. Deputado federal do Vasco da Gama. Quer dizer, até de um clube, o clube há uma representatividade política e os cristãos não podem ter. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de abrir a plenária para algumas perguntas, que acho que é um tema importante. Eu mesmo estou me segurando para não falar, vou falar depois de vocês, porque eu tenho algumas questões para também apimentar aqui um pouquinho o nosso debate. Mas se pudesse levantar as mãos aqueles que queiram fazer algum tipo de... Lá atrás, puder me ajudar? Doutor Enio, lá atrás, lá perto. Quem foi? Fala só o nome e o local, por favor. E direciona para quem é a pergunta da mesa. Meu nome é Grayson e estou cursando Teologia na FEIX. E a minha colocação é assim: no livro de Juízes, né, a última palavra do pastor, né, foi bem colocada, porque nós, como cristãos, como pessoas de uma certa religião, ou seja, nós nascemos para influenciar, né, influenciar pessoas, né, que é bom. E eu quero ler aqui em Juízes, versículo 8. Foram uma vez as árvores, ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens me empresam, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu em minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores e a videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto e alegrar a Deus e os homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Essas aqui foram todas as árvores que aparentemente são boas, né? São as videiras, as figueiras, todas elas representaram e falaram que não iam. Então só o espinheiro se apresentou. Então, no diante da sociedade, muitas vezes os cristãos se acolhem e aqueles que são espinheiro já vêm com uma influência maligna, entendeu? E se apresentam e fazem as coisas que muitas vezes errôneas, porque uma covardia dos cristãos tem esse conceito de que na religião e política não se mistura, né? Se como pode uma garça no meio do pântano, ela é toda branca, como todos saibam, mas ela permanece com a sua perfeita penas branca, porque ela não se mistura com a sujeira. Então, cristão que tem uma influência diretamente ligada com o Senhor, Deus, ele tem que ser a diferença onde ele estiver, em ser influência para ser bom diante da sociedade e ter o caráter de Cristo, né? Essa é a minha colocação. Ok. Seu nome? Grayson. Gleison. Mais alguém, por favor, aqui na frente? Depois mais ali. Doutor Gilberto, acho que vai falar. Eu estou tendo uma revelação aqui, que ele está se contorcendo para falar. Boa tarde. Meu nome é Jairo. Eu sou acadêmico da FEIX. É para o professor Valmir Nascimento. Professor, é considerado um abuso de poder no meio da comunicação? Um tempo atrás aí
uma rede de televisão, tá? E é uma igreja grande aí, em termo internacional, tá? Inaugurou um grande templo, tá? E a atual presidente Dilma Rousseff foi lá também para essa inauguração e também está passando todo dia está repetindo e ninguém ainda fez. Queria saber. Ele só não quis falar quem é quem, né? Mas ninguém aqui sabe. É converter em diligência para melhores provas aí para tomar uma decisão. Vai lá, doutor. Também no Rio de Janeiro, durante a Jornada da Juventude, onde a Globo e os seus jornais gastaram todo o tempo da concessão pública para divulgar um tema específico de um grupo específico. Interessa a gente falar sobre isso? Gilberto Garcia, do Rio de Janeiro. Vamos à isonomia. E ele falou como repórter agora, né? O abuso do poder dos meios de comunicação, ele não é de fácil constatação. Ele é de difícil julgamento. Por quê? A constatação do abuso dos meios de comunicação por parte da Justiça Eleitoral, ou através das denúncias, está aqui o doutor Cristiano, do Ministério Público, são muito comuns. Isto é, o abuso dos meios de comunicação é quando um determinado meio ele beneficia em demasia um determinado candidato. Isso é claro, quando eles têm a parte de um candidato e beneficia exclusivamente esse candidato. Para você fazer essa constatação, você precisa juntar todas as provas da quantidade de vezes que for repassado determinado conteúdo, privilegiando determinado candidato e não um outro candidato. Por que os meios de comunicação? O meio de comunicação é de concessão pública. Daí porque, mais ainda, não se poderia aceitar esse tipo de abuso. O fato é que, na prática, poucas vezes as decisões da Justiça Eleitoral reconhecem o abuso dos meios de comunicação, principalmente em se tratando de eleição presidencial e de eleição de governo do Estado. Pouquíssimas vezes há esse reconhecimento. Muito difícil, mas os elementos que nós temos é exatamente isso, a configuração. Quando um determinado meio de comunicação privilegia um determinado candidato. Para nós avaliarmos se essa rede, que você não citou o nome, privilegia uma determinada candidata em relação a outro, nós precisamos avaliar no conteúdo da programação dela se ela está fazendo referência a outro candidato ou não, ou se aquela candidata participou somente daquele evento. Então, é importante fazer essa separação. Por favor, aqui o microfone. Cristiano Mota, da rádio, da TV Globo, que é da Rádio Boa. Rádio Transmundial, quem está brincando. Bem, eu não vou fazer comentário nenhum jurídico, não, mas apenas refletir sobre uma frase que encontrei um dia numa das excelentes biografias, das muitas que cada vez mais se avolumam sobre João Calvino, em que se dizia que Genebra era literalmente governada pelo púlpito da igreja de Calvino, né? E passando lá para aquela experiência puritana, tão rica na Inglaterra, do século XVII, como houve períodos em que, literalmente, eles dominaram o cenário político. Não é? Houve sempre muita luta e houve retrocesso, nós sabemos dessa história toda, mas a gente, quando olha determinados exemplos, e como esses homens, no seu apostolado, não perderam tempo, nós ficamos mesmo imaginando como é que nas terras distantes do Brasil se concebeu todo um discurso de separação entre igreja e Estado, tão contrária à visão realmente reformada
de que dizemos ser herdeiros, que era justamente de submeter todas as coisas ao senhorio de Cristo, né? Então, só quero fazer esse comentário. Mas o segundo é que a editora Vida Nova publicou, nesse mês, uma obra interessante do teólogo Wayne Grudem, A Política na Bíblia. Política na Bíblia. E o Edmilson está dizendo que a gente pode ler o original, mas a gente também pode ler em língua portuguesa, não é, Edmilson? E essa obra, ela joga justamente essa questão de o porquê nós, por muito tempo, discursamos que um líder religioso ele não poderia mostrar opção favorável a uma candidatura ou até desfavorável a determinada candidatura. E de onde vem isso que a Bíblia favorecendo uma visão de liberdade pela qual todos nós devemos prezar e lutar, mesmo cientes desse fato, nós achamos que não podemos abrir a boca para denunciar uma candidatura que manifestamente tem servido a uma militância cada dia mais aberta na sua tarefa de quebrantar fundamentos do direito constitucional, como a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de expressão. Eu, sinceramente, estou com a alma lavada com essa exposição tua, Valmir, tão maravilhosa, tão didática, tão científica e brilhantemente lógica, e com essa fala do nosso colega Cândido, que expôs justamente a hipocrisia que está por trás de tantas leituras aí, dessas novas meditações a respeito do assim chamado abuso do poder religioso. Obrigado. Pegando um pouco, antes de encerrar a tua fala sobre a questão da veiculação da televisão, o Tribunal Eleitoral está aí para isso. A Justiça Eleitoral está apresentada com essa finalidade. Nós temos visto muito a utilização ou não do meio de comunicação por determinados gestores do Poder Executivo, e quem mais fiscaliza são os próprios partidos que estão sentindo que há aquele tipo de favorecimento ou não. Porque, em tese, pode-se configurar um abuso do poder político, dos meios de comunicação ou econômico, mas, diretamente, quem vai verificar, no caso concreto, é a Justiça Eleitoral. Então, nós temos que, ao perceber isso, representar a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral. Eu queria só aproveitar um pouquinho, o microfone está ruim, a fala dessa questão dos líderes religiosos na política. Eu acho que eu não podia me furtar de falar, porque eu trabalho com isso há bastante tempo, dentro do Poder Legislativo, e o que eu tenho visto ao longo aí dos últimos 14 anos são candidatos alçados dentro do segmento cristão despreparados. A igreja no Brasil, ela passou a crescer e a se fazer representar na sociedade, e, infelizmente, alguns, e não foram poucos, a sua grande maioria de pessoas que foram alçados a exercer cargo político, eram pessoas que estavam despreparadas para o exercício daquela função. Seja despreparo técnico, seja despreparo emocional, seja despreparo teológico para o exercício da função pública tão nobre. E, ao estar exercendo aquele poder, ela, ao invés de estar ali e exercer aquele mandato naquilo que ela se propôs, ela acabou sendo influenciado pelo sistema, e esses grupos que dominam a nossa nação, essas oligarquias há tanto tempo, ao perceber esse movimento do cristianismo, do cristão sério, entrando dentro da política, eles alçaram uma estratégia, vamos o quê? Vamos desqualificar os seus representantes, e, em razão disso, vamos tentar tomar aquele espaço que nós estamos perdendo. E que nós passamos muito isso em 2006. 2006 foi um processo de muitos escândalos, e aí veio o discurso de que não era cristão, não era saudável. Por quê? Uma pessoa que se diz cristã, de verdade, a primeira coisa são os frutos do Espírito.
os frutos do que aquela pessoa vai vivenciar. Não só na política, seja um médico, seja um profissional, seja um magistrado, um promotor de justiça. Os seus valores têm que ser diferenciados. E o que nós temos visto foram pessoas que foram levantadas, que não tinham valores, ditos valores cristãos, de justiça, de moralidade, de ética, de comportamento, e isso trouxe escândalo, e automaticamente a imprensa aproveitou desse momento para novamente fazer uma campanha contrária. E um outro fenômeno, terminando a minha fala, que é um tema extenso, um outro fenômeno muito negativo é que muitas das pregações, né, as pessoas param falar de política, falamos de José, falamos de Daniel, falamos do apóstolo Paulo, falamos de José de Arimateias, falamos da rainha Esther, falamos de tantos personagens bíblicos, e às vezes eu vejo alguns políticos se comparando em determinados locais que eu rodo da federação com esses personagens, mas essas pessoas não têm um mínimo de caráter de chegar a 10% que foi um desses personagens bíblicos, e utilizam desses argumentos para induzir o povo cristão a votar nele porque ele é cristão. E aí, nós estamos o quê? Passando por uma influência negativa e acontecendo uma migração de pastores que foram chamados a pastorear, pastores que foram chamados a um santo ofício sério, porque estão numa igreja grande, ou porque tem o seu filho numa igreja grande. Esses pastores impõem a sua própria candidatura ou a candidatura de um parente seu em detrimento do verdadeiro José, que era Deus preparando no meio do povo, mas porque não é filho do líder daquela denominação, ou porque não é influente. E aquele jovem, aquela menina, aquele menino que tem caráter, que tem formação, tem militância acadêmica na faculdade, no diretório estudantil, ele não pode se colocar porque o líder da sua denominação castra o direito desse jovem, exercendo sim um poder político, eclesiástico, negativo dentro da igreja. Nós temos sim pessoas capazes, estudantes, não estudantes, profissionais da educação, que poderiam ser grandes legisladores e não conseguem ultrapassar esse pedaço, não conseguem, às vezes, colocar política, porque a própria denominação não dá o espaço político, porque ele não tem essa influência. Então, nós temos, ao mesmo tempo, a importância do crescimento, importante de salgar o nosso Estado, importante de nos fazermos representar para transformar a nossa sociedade. Existem exemplos bíblicos, mas nós temos que fazer uma análise interna histórica do que nós estamos vivenciando e não castrarmos que verdadeiras lideranças possam sim se candidatar e ter a chance de ganhar a eleição sem ter o seu direito castrado, porque o líder político não dá espaço na igreja, não deixa aquela pessoa se relacionar e começa a trabalhar por trás para prejudicar por conta de alianças escusas. Eu estou falando alguma coisa que vocês não conhecem ou é uma realidade isso? Então nós temos que ter uma consciência moral e ética de nos posicionarmos dentro do nosso campo religioso e chegar para o seu líder religioso e mostrar: olha, pastor, o senhor está apresentando uma pessoa, mas eu acho que essa pessoa não é porque é pastor, porque é filho de pastor, que vai ser um bom político. Eu tenho muito, e aí já encerro, presidente, eu tenho muito preocupação de muitos pastores na política. Existem pastores preparados, nós conhecemos alguns. Eu tenho um deputado federal, tenho que eu gosto, que é o deputado Henrique Afonso, que é um pastor, que é uma pessoa séria, como tem outros também. Eu cito o nome dele, eu não sou do Acre, não sou eleitor dele, mas é uma pessoa íntegra, assim como ele tem outros. Mas existem outros pastores que usam de manipulação e abandonam o seu chamado ministerial de apacentar a ovelha, de se embaraçar com as coisas do mundo para estar na política, alegando um pseudo-messianismo cristão, que crente vota em crente. Nem sempre o crente é o melhor político, é o melhor gestor, porque a Bíblia nos mostra que nós temos o rei Ciro, que não era cristão, mas tinha um coração segundo o coração de Deus e abençoou o povo. Deus não quer, isso é uma visão minha, eu acho que não quer apenas levantar o crente,
mas ele quer levantar pessoas com corações convertidos à verdadeira justiça, justiça social. Nós temos que nos posicionar e ocupar os conselhos de menores do município. Nós temos que entrar nos conselhos de assistência social, no conselho de idoso, não apenas na política. Sabe por que muitos não querem ir lá? Porque não paga bem. Mas a influência política começa no conselho do idoso, no conselho da criança, no conselho do negro, onde a política é feita, onde a vela passa pelo município. E é lá que nós temos como cristão inicialmente de ocuparmos. É no conselho tutelar que as crianças estão sendo bulinadas, onde a violência da sociedade tem batido a porta. E aonde estão os conselheiros cristãos? No conselho da política da mulher. Onde nós temos visto a questão do marxismo cultural, mas nós não estamos nos colocando lá para ser influência, como foi colocado aqui na OAB, nos conselhos de discriminação e intolerância religiosa. Então eu faço aqui um chamamento para que nós possamos ser agentes multiplicadores dos conselhos, ocuparmos os locais públicos, perdemos e investimos o nosso tempo ali para defendermos ideias e valores e a partir daí possamos construir uma sociedade melhor, possamos construir uma cidadania melhor e falarmos de justiça social. E podemos falar como Calvino foi referência, como Lutero foi referência, como tantos outros homens foram referência, porque se envolveram e se preocuparam no Conselho de Política de Drogas. Porque estavam denunciando o desvio de verba pública do Hospital da Saúde, que quando observou no jornal a manutenção de verbas nota branca, aquilo não foi. Que se preocupa com o posto de saúde que não funciona, porque o povo vai ao posto de saúde, mas isso passa pelos conselhos. Então é muito mais profundo, porque vem as eleições, nós discutimos em 2010, discutimos a presidência da República, mas a eleição da presidência da República, ela passa pelo vereador, ela passa pela questão local. Desculpa se eu me exaltei um pouquinho, mas respirar. Presidente, eu tenho que controlar a mesa. Vou passar a palavra aqui. Doutor Zenob me atiçou aqui agora. O homem é apóstolo, rapaz. Essa discussão ela é muito ampla. E eu costumo falar que essa avaliação da influência da religião, e principalmente a religião evangélica, no processo eleitoral, volto a dizer, ela divide em duas fases. Uma da ética cristã. Nós precisamos avaliar como influenciar, como fazer a consciência do pensador cristão para influenciar a política. É um aspecto. O outro aspecto, aspecto jurídico. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Um pensador cristão, ele diz o seguinte: nós precisamos entender que não pode existir relacionamento entre igreja e Estado, mas o cristão e a política, isto pode existir. A despreparação, ou melhor, o despreparo na política existe de todas as áreas da sociedade. Existe aqui no Mato Grosso o cidadão que se intitula, candidatando para a política, é o Zé Mandioca. Tiririca foi eleito deputado federal mais votado no país. É, cada coisa. Então, nós temos pessoas ruins lá de uma esfera da sociedade, do meio empresarial, assim como existe também dentro do meio cristão. A nossa parte da ética, da formação cristã, é como preparar ele. Agora, nós não podemos entender também que, mesmo despreparado dentro da perspectiva do direito eleitoral, ele tem a possibilidade de participar. E ele reconheceu. Agora, para finalizar, o que o doutor Zenob falou aqui, eu já tinha tratado com ele, que é a figura do messianismo eleitoral do candidato que se diz religioso ou evangélico. Que ele só é o político de uma fala só. Só de uma fala. Você conversa com ele, ele vai defender a família cristã lá no Congresso Nacional. Mas se pergunta para ele quais são os projetos que ele tem para a sociedade, ele não sabe dizer. Reduzir a injustiça social, ele não sabe o que dizer. Então, é o outro ponto, que é avaliar a capacidade do
perfil desse candidato. Eu acho que isso está de uma esfera a outra esfera, é o direito eleitoral dentro do ponto de vista técnico. Muito obrigado.